Bem-vinda, bem-vindo. No momento, irei iniciar a leitura de mais uma parte do livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, escrito por Elizabeth George. Um coração que valoriza ser mãe. Não deixes a instrução de tua mãe. Não há maior condição de ministério, posição ou poder do que a posição ocupada pelas mães. Fico contente de não ter lido essas palavras logo que eu me converti. Deus ainda não tinha me ensinado a verdade dessa declaração, e eu poderia tê-la rejeitado totalmente. Quando Cristo se tornou o coração e a alma do nosso lar, eu tinha 2 filhas em idade pré-escolar, com 1 ano e meio e 2 e meio. Catherine e Courtney eram espertas, mas nunca tinham sido ensinadas ou disciplinadas. Nós tínhamos nossos momentos de diversão e alguns tempos agradáveis, mas nossa casa era cheia de tensão, enquanto eu as bajulava, adulava e ameaçava para que tivessem um comportamento aceitável. Mesmo com as meninas tão pequenas, eu era ausente de casa. Matriculada num programa de mestrado em casamento e aconselhamento familiar, eu usava o meu tempo, minha energia, meu esforço do meu coração em conseguir uma licença de conselheira para ajudar outras famílias, enquanto eu negligenciava minha própria família, criando as crianças fora de casa durante longos dias. Com uma variedade de babás e creches, só tínhamos de enfrentar as noites e os fins de semana miseráveis. A possibilidade de a maternidade ser um ministério ou uma condição de grande posição e poder era completamente estranho para mim. Eu estava vivendo de acordo com a mensagem do movimento de liberação das mulheres dos anos 70, mas Deus, nosso Deus sempre fiel, abriu meus olhos e dirigiu meus pensamentos para os seus sábios e perfeitos caminhos a respeito de como ser mãe. Quando eu me converti, frequentava um estudo bíblico para mulheres 1 noite por semana. Lá comecei a ouvir coisas que nunca tinha ouvido antes. Comentários sobre o privilégio de ser mãe, a desafiadora responsabilidade de criar os filhos para Deus e a função materna de treinar e disciplinar os pequenos. Com a professora sempre apontando para a Bíblia, mais uma vez usei a minha caneta marca-texto tinta cor-de-rosa, realçando na minha própria Bíblia aquilo que falava comigo, desta vez como mãe. Estudando essas passagens realçadas, descobri 4 paixões que refletem um coração que valoriza ser mãe. Discutirei 2 neste capítulo e 2 no próximo. Paixão por ensinar a palavra de Deus. Uma mulher, segundo o coração de Deus, é primeiramente uma mulher que tem no seu próprio coração uma paixão profunda e permanente pela palavra de Deus. E seus filhos, não as crianças da igreja, as mulheres da igreja, os amigos, os vizinhos ou qualquer outra pessoa, são os primeiros a receber os frutos dessa paixão pessoal ardente. A Bíblia fala 2 vezes do mandamento ou instrução da mãe, em Provérbios, indicando que você e eu, como mãe, recebemos de Deus a tarefa de ensinar a sua palavra aos nossos filhos. Você e eu podemos fazer muitas coisas por nossos filhos, mas ensinar a palavra de Deus deve ser a nossa paixão. Por quê? Porque a palavra de Deus, do hebraico Tora, que significa a lei divina, a palavra de Deus, a Bíblia, tem valor para a salvação e para a eternidade. Deus utiliza a sua palavra para atrair as pessoas a Ele. O apóstolo Paulo ensina que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, e que as sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Além disso, a palavra de Deus nunca volta para Ele sem primeiro realizar os seus propósitos divinos. Levando em conta esse poder salvador da palavra de Deus, temos de colocar sua santa palavra como a primeira na lista de coisas que nossos filhos devem saber e a primeira no nosso próprio coração. Temos de ter paixão pela palavra de Deus antes de podermos compartilhá-la com nossos filhos. Paixão por ensinar e sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus. Muito relacionada com
Com o nosso chamado para ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, está a nossa chamada para lhes ensinar a sabedoria divina. Na verdade, o segundo significado da palavra Torá em hebraico é sabedoria. Essa definição abrange todo e qualquer princípio, deliberação, tradição, modelo de adoração, diretriz para tomada de decisão e prática religiosa baseados na Bíblia. Usada nesse sentido, Torá significa sabedoria prática e bíblica para a vida diária. Em Provérbios 31, temos a ideia de uma mãe que valorizou ser mãe e prezou tanto seu filho quanto a sabedoria de Deus. Nesse capítulo, seu filho, o rei Lemuel, registra as palavras que sua mãe lhe ensinou. Imagine a intimidade da cena sugerida aqui. Talvez o jovem príncipe estivesse sentado aos pés da mãe, absorvendo, talvez até estivesse escrevendo as palavras de sabedoria de sua mãe compartilhadas com ele. Ele se lembrou daquelas palavras pelo resto da vida, usou-as como rei para dirigir o seu reino, e então as passou adiante no final do livro de Provérbios. Do coração da mãe dele para o coração do rei Lemuel, para o seu coração, para o meu coração. Sempre que me lembro da chamada para ensinar a sabedoria prática às minhas filhas, eu penso no sal. De acordo com a Bíblia, minha palavra deve ser temperada com sal. E esta passagem maravilhosa sobre a mãe dá-me e a você permissão para salgar a vida dos nossos filhos continuamente com a sabedoria de Deus. Das nossas bocas, em todas as oportunidades, tem de sair o sal, a verdade de Deus, palavras da Bíblia, aplicações de ensinos bíblicos e referências à presença de Deus conosco e do seu poder soberano no mundo. Em Deuteronômio, Deus fala aos pais: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando no caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Primeiro, a mãe e o pai abastecem seus próprios corações com a palavra de Deus, e então, deliberada e diligentemente, ensinam os filhos todos os minutos de todos os dias. Quando descobri que tinha recebido de Deus a tarefa de ensinar a Catherine e a Courtney sua palavra e a sua sabedoria, temperar e preservar suas vidas com o sal da sua verdade, tive de treinar a mim mesma a estar sempre na expectativa, pronta e esperando oportunidades que viriam enquanto estivéssemos sentadas caminhando dentro do carro cada dia. Eu fiz a decisão de ser uma mãe sempre atenta, sempre vigilante, preparada para ensinar minhas filhas acerca de Deus pelo curso da nossa vida cotidiana. Fui muito ajudada na minha decisão quando li que até mesmo o grande evangelista Billy Graham escolheu falar sobre o Senhor. Ele percebeu que precisava criar oportunidades para compartilhar a verdade de Deus. Assim, no início do seu ministério e sucesso, tomou a decisão de mencionar o Senhor Jesus toda vez que desse um autógrafo. Ele decidiu ainda fazer todas as entrevistas que desse veiculassem a mensagem do Evangelho. Escrevendo a sua esposa Ruth, Billy contou: decidi que nos almoços para homens de negócios, tudo será canalizado para o Evangelho. Não vou fazer palestras em eventos seculares ou ficar apresentando para eles pequenas e doces canções de ninar. Como mães que querem criar seus filhos segundo o coração de Deus, nós também temos de tomar a decisão de canalizar tudo para o Evangelho e relacionar toda e qualquer pequena coisa com Deus. Temos de falar sobre Deus para os nossos filhos, quer eles achem agradável ou não. Afinal de contas, as pessoas falam sobre o que é importante para elas, e quando você e eu falamos sobre Deus, comunicamos que Ele é extremamente importante para nós. E deixe-me lembrá-la de que você terá mais oportunidades de falar sobre os caminhos de Deus e será melhor ouvida se a televisão estiver desligada. E isso requer outra decisão. Esteja consciente também de que a sabedoria prática de Deus é ensinada de dois modos. O primeiro é o que temos discutido. Ensinamos com palavra, com conversa, mas também ensinamos com os nossos passos, com a maneira como vivemos nossa vida. Nossos passos revelam tudo aquilo que fazemos e dizemos e também tudo aquilo que não fazemos e não dizemos. Nossos filhos estão nos observando e nós estamos sempre ensinando alguma coisa, positiva ou negativa. Uma menina escreveu: querida Abby, tenho 10 anos de idade e tenho vergonha de minha mãe. Ela conta as maiores mentiras e faz muita fofoca no telefone. Ela conversa com uma senhora e finge ser sua melhor amiga, quando na verdade é sua pior inimiga. Como pode uma pessoa ser tão falsa e depois me dizer que se eu mentir, Deus vai me castigar? Como vão os seus passos? O que seus filhos estão vendo de Deus em você? O que você está ensinando a eles? Sim, mas como?
Como uma mãe que preza a palavra de Deus, valoriza a sua sabedoria e ama seus filhos pode lhes ensinar a verdade? Tomando algumas decisões sérias. Descobrir o mandamento para que eu ensinasse a Bíblia, Catherine Courtney, que me fez perceber que eu precisava tomar várias decisões importantes. Eu compartilharia a palavra de Deus com minhas duas meninas, eu separaria um tempo diário no nosso escasso horário para o ensino de Bíblia e eu falaria acerca do Senhor continuamente. Eu sabia que responder positivamente a essas perguntas dependia ainda de uma outra decisão importante. Eu iria desligar a televisão? Aqui vamos nós de novo e apanhar a Bíblia ou livro de histórias bíblicas, independente da idade dos seus filhos, 16 dias, 16 anos, 26 anos, temos de estar ensinando sobre Deus e sua palavra em nossa casa. Esse privilégio, essa responsabilidade são claramente parte de nossa chamada como mulheres, segundo o coração de Deus. Esse tipo de ensino precisa ser parte da casa que estamos construindo para Deus, uma casa que honra o nosso Senhor. Além disso, esse tipo de ensino é exatamente do que nossos filhos precisam, quer eles concordem ou não. Você e eu sabemos que nós mães damos o que eles precisam, não o que eles querem. Reconhecendo seu papel de professora. Ler mais sobre como Billy e Ruth Graham criaram seus filhos aprofundou minha paixão por compartilhar eu mesma a palavra de Deus. Quando perguntaram sua opinião sobre seu papel de mãe e dona de casa, Ruth respondeu: para mim, é o trabalho mais agradável e compensador do mundo. Não fica em segundo lugar em importância nem para a pregação. Então ela acrescentou: talvez seja uma pregação. Você consegue ver o seu papel de mãe como de pregar, instruir, compartilhar a verdade bíblica em toda oportunidade? Considerando estes exemplos, como mães comprometidas com Deus, você e eu não podemos subestimar a urgência de plantar a verdade divina nos corações e mentes de nossos filhos ou dos nossos netos desde cedo. O que teria acontecido se as nobres mães da Bíblia tivessem perdido oportunidades de plantar sementes do amor de Deus no coração de seus filhos? Joquebede teve seu bebê Moisés com ela por provavelmente apenas 3 anos, até que ele fosse morar com uma família pagã do faraó. Contudo, esta mulher, que valorizou seu papel de mãe e era apaixonada por Deus e sua verdade, comunicou bastante dessa verdade a Moisés. Nesses poucos anos, capacitando-o para fazer sérias escolhas por Deus mais tarde em sua vida, Ana enfrentou um desafio semelhante. Como Joquebede, ela só teve seu pequeno Samuel durante os mesmos 3 anos, antes de entregá-lo nos degraus da casa de Deus para ser criado por alguém. E, como Joquebede, ela ensinou a seu filho bastante da lei de Deus para torná-lo um poderoso profeta, sacerdote e líder do povo de Deus nas décadas seguintes. Deus escolheu Maria para criar seu filho Jesus. Sem dúvida, ela levou a sério a tarefa e diariamente regou a rica verdade de Deus no pequeno coração de seu filho. Sem dúvida, Deus escolheu o lar certo e a mãe certa para o seu precioso filho. E quando tinha 12 anos de idade, Jesus deixou maravilhados os professores e doutores no templo de Jerusalém com o seu conhecimento. Ele já estava fazendo a obra do Pai. Você está plantando as sementes do amor de Deus e a sua verdade no coração de seus filhos. Nunca é cedo demais ou muito tarde para começar. E alguma coisa é melhor do que nada. Assim, estabeleça um padrão, seja sincera, seja consistente. Memorizando e lendo a Bíblia juntos. A biografia de Corrie ten Boom, escritora, evangelista e prisioneira durante a Segunda Guerra Mundial, nos dá um exemplo mais contemporâneo de um pai que regou a palavra de Deus no coração de seus filhos. Desde cedo, o pai de Corrie instilou em sua família a importância de memorizar escrituras e constatou que suas filhas haviam aprendido passagens da Bíblia depois de sua mãe morrer. Essa memorização foi muito útil àqueles servos do Senhor no tempo de sofrimento. E com a exceção de Corrie, eventualmente quando morreram por sua fé. O tesouro bíblico de Corrie ajudou a sobreviver nos campos de concentração nazistas. Seu pai tinha dito a Corrie: menina, não se esqueça de que toda palavra que você sabe de cor é uma preciosa ferramenta que Deus pode usar no seu intermédio. A palavra de Deus foi realmente uma arma para Corrie ten Boom e ajudou a suportar a dor e o tormento do campo de concentração. Deus também usou a sua palavra escondida até o fim em seu coração, como um poderoso instrumento de evangelização no campo nazista, à medida que Corrie
mostrava a salvação, a esperança e o conforto a todos os outros prisioneiros sofredores. Tão importante quanto a memorização da Bíblia é a sua leitura diária. Nós não podemos omitir o seu valor. Ajudando seus filhos na memorização da palavra de Deus, o pai de Corey lia um capítulo do Antigo Testamento para sua família toda manhã, depois do café, e um capítulo do Novo Testamento toda noite, depois do jantar. Os pais de Elizabeth Elliot também levaram a sério o trabalho de ensinar a verdade de Deus aos seus filhos. A senhora Elliot, cujo primeiro marido foi brutalmente assassinado no campo de missões, e o segundo marido morreu depois de uma longa batalha contra o câncer, testemunha o valor do seu treinamento logo cedo. Ela escreveu: em tempos de angústia profunda, foi sustentada pelas letras dos hinos aprendidos em cultos domésticos. A leitura da Bíblia seguia hinos cantados. Meu pai acreditava na leitura, feita com regularidade 2 vezes por dia, em voz alta por nós. O missionário John Stan, martirizado na China por causa de sua fé, descreveu o dia a dia de sua infância deste modo: 3 vezes todos os dias, quando a mesa era posta às refeições, as Bíblias também eram colocadas, uma para cada pessoa. Antes da comida ser servida, uma oração era feita e então o capítulo era lido, cada pessoa lendo uma parte. Deste modo, a Bíblia estava em primeiro lugar no relacionamento diário de pais e filhos. Ela era o fundamento, o lugar comum, o teste, o árbitro de todos os seus pensamentos. Isso mantinha e satisfazia os seus corações. Você está alcançando a visão, a paixão pelo compromisso de infundir a palavra de Deus nos corações dos seus filhos? A tarefa nunca termina. Quando o marido de Elizabeth Elliot, Jim, foi assassinado, sua mãe lhe escreveu uma carta contendo versículos e mais versículos da Bíblia. Mesmo quando Elizabeth já tinha crescido, casado, se tornado mãe, a mãe dela continuou lançando a palavra de Deus no seu coração. Siga o modelo de outras mães. Deus me permitiu conhecer uma família especial, na qual todos têm paixão por sua palavra. Quando o primeiro bebê chegou, a mãe decidiu recitar a Bíblia para o pequeno todas as noites enquanto o levava para a cama. Uma de suas filhas, em idade colegial, exclamou para mim: Senhora George, eu não posso fazer ideia de como aprendi tantos versículos de cor. Acho que ouvi a minha mãe recitá-los tão frequentemente quando me levava para a cama que simplesmente decorei. Essa mãe, que tanto valorizou ser mãe e entesourou a palavra de Deus, recitou longas passagens e até salmos inteiros e livros da Bíblia aos filhos na hora de dormir. Quando seu filho estava jogando basquetebol na faculdade, costumava ir no ginásio antes de cada jogo. Deitava-se na arquibancada e recitava Romanos de 6 a 8 para acalmar os nervos e concentrar o seu coração em Deus. Sua noiva me contou que em suas visitas de feriado à casa dos pais dele, essa mãe espiritual também a levava para a cama, recitando a Bíblia e orando com ela, que tinha 22 anos, como fazia com os outros, circulando pelos quartos dos filhos já adultos. Outra filha, seguindo os passos da mãe, me contou como esta chorou quando ela e o marido chegaram para passar o Natal e como presente recitaram para ela, sem vacilar, o livro de 1 Pedro. Como mães, você e eu temos incontáveis oportunidades diárias no nosso lar para plantar a palavra de Deus profundamente nas mentes e almas de nossos filhos. Temos o abençoado privilégio de sensibilizar os seus corações e criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Mas primeiro, temos de compreender que os pequenos, uma vez pequenos e agora grandes corações que Deus tem colocado aos nossos cuidados como filhos e netos são realmente tesouros. Então devemos cultivar um coração apaixonado pela palavra de Deus, de forma que a nossa paixão transborde na vida daqueles todos que amamos. Resposta do coração. Como mães, não podemos oferecer o que não possuímos. Assim, é vital que você e eu cultivemos uma ardente paixão pela palavra de Deus e a sua sabedoria no nosso próprio coração. Você tem entesourado a verdade de Deus, guardando-a em seu coração? Você tem gastado tempo todos os dias regando a sua mente, o seu coração e corações e mentes dos seus filhos? Você já se comprometeu a dar à palavra de Deus uma posição de destaque na vida da sua família? Que passos você está dando para reservar um tempo regular de ensino, leitura, estudo, discussão e memorização da Bíblia? Muito obrigada por acompanhar a leitura de mais uma parte do livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, escrito pela Elizabeth George.